Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 125. O tema dessa mensagem é a fé que nos mantém firmes. Amém? Todo mundo achou? Salmo 125, a partir do verso 1. Amém? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Esse monte, o Monte Sião, ele representa um... Deixa eu explicar aqui para vocês. O Monte Sião, ele tá na cidade de Jerusalém e ele se estende por uma planície, né, sobre ele, que ele acaba terminando no Monte Moriá, aonde até hoje nesse monte foi dada a maior prova de fé por Abraão, quando subiu com Isaac para oferecer Isaac a Deus como sacrifício. E o Salmo ele se inicia fazendo uma comparação dos cristãos a esse ponto, a esse monte, esse ponto geográfico cheio de significado para os israelitas, no verso 1. E esse Monte Sião, ou Tizion, em hebraico, ele representa um lugar da manifestação do poder de Deus, né? Em algumas pesquisas, você encontra esse lugar como um local de luz, local iluminado, né? Local da presença do Senhor. E no verso 2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E nesse monte, havia uma fortaleza chamada Fortaleza de Sião, onde viviam os jebuseus, naquela região ali, de Jebus, que é a antiga Jerusalém. E Davi, quando se tornou rei, ele tomou essa cidade, essa fortaleza, e quando ele toma essa fortaleza, aquele lugar passa a ser, quando aquele lugar é conquistado, ele passa a se chamar Cidade de Davi, aonde posteriormente seria levada a Arca do Senhor, né? A maior representação do Senhor na terra, naquela época. Então Davi leva a arca para o monte, toma posse da cidade, e ela passa a se chamar Cidade de Davi, ou Fortaleza. E
no Salmo 2, no Salmo 2 não, desculpa, em 2 Samuel, no capítulo 5, verso 7, mostrado o porquê que ele diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, a proteção de Deus nas nossas vidas, para aqueles que creem, aqueles que têm fé, ela é como um grande muro. Assim como em volta dessa fortaleza havia o muro, que depois, com os ataques dos impérios que tentaram destruir Israel, hoje ainda há algumas partes desse muro lá, Muro das Lamentações, que está em volta de toda a cidade, que protegia toda a cidade. E esse muro, essa proteção de Deus para nós, né, essa coisa impenetrável que nós conquistamos através da nossa fé, nos momentos de dificuldade, como eu falei no início. Mas para isso nós temos que estar numa situação de constante busca da presença do Senhor, para que possamos ser convictos dessa proteção. Porque a cada dia a nossa fé ela acaba sendo provada por diversas atitudes, muitas vezes de outras pessoas, e às vezes nós mesmos nos colocamos em situações onde a nossa fé acaba sendo questionada. Mas se você se manter firme no propósito, acima de tudo, a fé, ela é o seu escudo nos dias difíceis. No verso 3, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Esse cetro que é falado aqui, o cetro da impiedade, um símbolo de uma dominação política ou militar, neste caso que indica a opressão do povo de Deus. Quem já ficou inquieto ou até incomodado, né? Mais ou menos como eu falei no início, ao notar que na vida de uma pessoa íntegra, na minha vida, na sua vida, apesar de nós termos esse Deus tão grande, que nos protege, nos guarda, nos ama acima de tudo, parece que é mais difícil para mim, para você, conquistar certas coisas, apesar de sermos filhos. Como eu disse no início, você às vezes vê pessoas, o texto descreve, inescrupulosas, imorais e até mesmo incrédulas. Num ato de fraqueza da nossa carne, até mesmo por um cansaço físico, mental, por causa dos problemas do dia a dia, por causa da correria do mundo em que vivemos. Já passou pela sua cabeça: será que vale a pena ser honesto, ser uma pessoa íntegra
diante de... Eu não estou falando assim de... Eu não estou falando de você ser desonesto a ponto de roubar ou tirar alguma coisa de alguém de forma ilícita. Mas, pensa comigo. Eu tenho um Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, é dono de tudo. Meu Pai me guarda, me protege, me promete heranças aqui, a maior delas, a vida eterna. E nós vemos pessoas ímpios, né? Pessoas impiedosas, prosperam, atingem o auge, estão no topo. E muitas das vezes nós até temos que, ou na maioria delas, nós nos submetemos a essas pessoas. No trabalho, num ambiente onde nós temos que seguir as regras daquele lugar. E é difícil, é muito difícil. Mas eu digo para você que a resposta é sim. No começo eu fiz uma pergunta. Se alguém já passou por isso. Eu já passei por isso. Porque, dependendo da situação que você se encontra, surgem dúvidas, né? Diante das dificuldades, a primeira coisa que você sente é que você acha que você não vai conseguir ultrapassar aquela barreira, você não vai conseguir transpor aquilo. Só que você acaba focando no problema. Você acaba gastando o seu tempo para resolver determinado problema. E você acaba esquecendo que, se você focar na presença de Deus para a sua vida, se a presença acompanha você, dia após dia, em todos os momentos, se você coloca Deus em primeiro lugar, acima de qualquer situação, o problema que era grande se torna inverso. Quando surge a dúvida na sua cabeça, você está dizendo que o problema que você está enfrentando, ele é maior do que o Deus que te guarda. Mas e aí, o que eu faço? E agora? Pequei. Tive 1 milhão de ideias, passei o dia tentando resolver. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei e clamei ao Senhor, e me arrependi, pedi perdão, e ali a misericórdia dele se renova. E aí, no dia seguinte, aparece outro problema para você. E nisso, a sua fé, a fé que nós temos que ter para atrair a presença de Deus o tempo todo, conosco, para superarmos tudo isso, ela é colocada em segundo plano. Porque muitas vezes você chega num ambiente de trabalho e você vai ter que resolver isso aqui hoje. E aí você já olha e fala assim, poxa, nossa, é muita coisa para resolver hoje. Na última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei que eu sempre tentei muito resolver as coisas do meu jeito, com a força do meu braço. Eu sempre tentei encontrar soluções ou criar situações em que até mesmo que não houvesse ali a solução imediata, mas postergar aquilo, prorrogar aquele problema
e acaba criando outro problema. Você tenta resolver um problema e acaba criando outro. E aí eu continuo. O próprio profeta Jeremias, ele fez esse questionamento em Jeremias 12, no verso 1, onde ele diz: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que procedem aleivosamente, ou seja, todos os que são traiçoeiros, todos os que enganam. A boa notícia é que o cetro da impiedade foi quebrado pelo nosso Senhor na nossa vida. Na cruz do Calvário, enquanto muitos dizem que Jesus Cristo veio para morrer, na verdade ele veio para matar a morte. Ele veio tirar o jugo que havia sobre nós, o jugo do pecado. Para muitos, nos dias de hoje, isso é uma verdade. Se você pergunta, Cristo. Cristo foi o homem que viveu um período na terra, e morreu para salvar a humanidade e desapareceu. As pessoas que têm falta de entendimento, que não conhecem a palavra, ou até que conhecem a palavra, mas não praticam a palavra, elas podem cair numa dessa. E acaba relacionando isso à falta de fé. E a falta de fé para um cristão é game over. Você não prospera, você não avança, você não supera os obstáculos. E aí você acaba esfriando. Ou pior, você acaba ficando morno diante dele. E a palavra diz que se você é morno, ele está a ponto de vomitá-lo da sua boca. A morte era o último inimigo a ser vencido, depois da queda de Adão e Eva. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que ele não estenda as suas mãos à iniquidade. O Salmo 125, ele trata da fé de maneira inabalável, de maneira que esse salmo, quando ele fala aqui sobre a fé, ele compara essa fé ao monte, que está lá até hoje, que não pode se abalar. Templos foram construídos ali, foram levantados. Davi, em 2 Samuel, ele compra o Monte Moriá, do jebuseu que vivia lá, porque em determinado tempo, Davi fica com medo, e ele manda contar os soldados da nação, para ele saber se de fato ele está protegido, ele ainda se mantém forte ou não. E quando chega a contagem desse censo que foi realizado, no mesmo momento ele se arrepende.
Mas quando ele se arrepende, o juízo de Deus, ele é derramado naquele lugar. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E tratando dessa fé inabalável, daquele que confia em Deus, este salmo não só afirma que os que confiam no Senhor não se abalam e nem se decepcionam. Ele diz mais, que o cetro da impiedade não permanecerá, ou seja, não ficará para sempre sobre a vida do justo. E também que Deus promove o bem aos que são bons e puros de coração. A palavra cetro, que significa domínio. No livro de Esther, no capítulo 4, quando Esther chega na presença do rei, sem comunicar, sem uma prévia comunicação, e ela se coloca ali. E naquela época, se o rei estendesse o cetro para qualquer um, aquela pessoa ela era livrada da morte. Ou seja, o cetro impunha a condenação daquela pessoa à morte ou não. E num ato de fé, ela chega. E o rei estende o cetro para que ela entrasse na presença dele. O cetro era para os reis da Pérsia e para outros o símbolo de maior autoridade. Ou seja, era o que decidia o bem e o mal sobre a vida das pessoas. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Esse texto ele declara uma situação em que muitas vezes o justo se encontra quando procura fielmente defender os seus valores e não os comercializa. Não lança suas pérolas aos porcos. Uma hora ou outra ele verá um beco sem saída. E aí se cumpre a palavra que nós vemos escrita em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, que diz que o justo viverá da fé. Quando você se encontra sufocado por uma situação, a qual não vê outra forma de se livrar dela, a não ser pecar, a não ser resolver aquilo de uma forma ilícita, como foi falado. Você acaba lembrando da fé. Mas a fé não deveria ser, a nossa fé, ela não deveria ser inconstante nas nossas vidas a ponto de que, quando estamos diante do problema, eu tenho um recurso. Eu tenho um recurso. E quase de maneira imediata, a primeira coisa que vem à sua cabeça é: eu preciso orar por essa situação. Preciso colocar isso aqui diante de Deus para que Ele resolva, porque eu não posso. Só que quando você tem a presença de Deus na sua vida, constantemente, esse tipo de coisa não acontece. Esse tipo de coisa não acontece porque Deus ele vai estar sempre à frente dos seus problemas, Ele vai estar sempre à frente, Ele vai estar sempre pleitando as suas situações. Então, por que não existe uma forma? Por que não tem
Nós nos perguntamos por que não existe um manual de como não nos afastar da presença de Deus. Mas existe, queridos. Na Bíblia, ela fala que você deve buscar ao Senhor de todo o seu coração. E é dessa forma que você atrai a presença de Deus. É dessa forma que os seus dias se tornam mais fáceis. É dessa forma que você vive alegre diante das dificuldades. As pessoas olham para você e querem saber por quê que é diferente com você. Isso pode gerar conflito? Pode. Dependendo do lugar que você estiver. Uma situação bem comum é você estar numa empresa e, à medida que os problemas são passados para você resolver, você resolve aquilo ali de forma espontânea, de forma rápida. E você desperta, muitas vezes você desperta inveja, você desperta um sentimento você desperta nas pessoas ao seu redor um sentimento de incapacidade, e aquilo ali, você vira alvo de críticas, você vira alvo de conversas paralelas na hora do café. Mas se você mantém a sua fé, a palavra garante que você vive de maneira inabalável como os montes que estão lá. Transgredir os seus valores é deixar aquilo que você acredita ser bom e honesto e se apossar do pecado. Nessa hora é que o cetro, esse domínio do inferno que está sufocando, que está te sufocando, o Senhor vem e tira ele de sobre a sua vida. Ou seja, Ele promove, Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento para que você não precise mais seguir por esse caminho. Desde que você se arrependa. Desde que você entre na presença dEle, desde que você busque a presença dEle. E através disso que Ele te orienta. Através disso que nós nos tornamos diferentes diante dos demais. Você precisa ter fé. O mundo deixa os seus valores quando se vê na pior, mas o justo viverá da fé. Você não precisa barganhar com o inferno, você não precisa se submeter a tudo isso, ao que é errado, ao que é impuro. Você precisa saber e confiar que Jesus está sempre presente para te dar uma resposta, um caminho a ser seguido. Não tema. Não abaixe sua cabeça. O Senhor é contigo. Avance. Prospere. No versículo 4, o Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. E o trecho final desse salmo, ele é uma oração, cujo a primeira parte dele mostra que os que confiam em Deus são abençoados por Ele. E o salmista, ele ora para que Deus faça o bem, ou abençoe os homens bons e retos de coração. E o que ele quer dizer com ser bom? Ser bom, queridos, não é ser perfeito. No Salmo 37, no versículo 23, Davi escreve: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E
nós encontramos diversas situações na Bíblia. Uma delas, no livro de Jó. Ao longo dos 42 capítulos do livro de Jó, ele é colocado à prova. Jó é submetido a situações extremas, até mesmo de morte. E em nenhum momento ele desiste. A fé. Em nenhum momento ele deixa de ter fé. Ele até questiona em algum determinado tempo, mas depois ele se arrepende. Depois ele se arrepende. O segredo de tudo está no arrependimento. Davi, ele não era um homem bom, do jeito que teria que ser aqui. Porque ele não era perfeito. Mas Davi, ele tinha um coração ligado nas coisas do céu. Davi, ele queria a presença de Deus, era a única coisa que importava para ele. E quando ele errava, ele se arrependia. Ele se submetia. E, diferente de muitos outros que nós temos na Bíblia. Davi, ele não pôde construir o templo que foi construído por Salomão, porque Davi era um homem sanguinário. Ele era um homem que tinha facilidade em matar. Matava por conquista, matava em nome do Senhor. Mas ele não pôde construir o templo, porque ele havia derramado muito sangue. Então ele dedica o restante de sua vida a orientar Salomão. A orientar Salomão a ter sabedoria. Sabedoria e fé para seguir adiante. E como Jó amava e temia ao Senhor, e se desviava do mal, isso é importante, nós temos que nos desviar do mal, como diz em Jó, no capítulo 1, no verso 8. Jó era um homem rico, era um homem feliz, era um homem que amava a sua família, né? Provavelmente sua família era uma família que não, talvez, não que não tivesse problemas, mas uma família focada. Então, certo dia, quando Satanás chega diante de Deus e pede para tocar na vida de Jó, para prová-lo a fé. Quando o inimigo, queridos, ele chega na sua vida, ele chega na nossa vida, e ele começa roubando. O alvo maior dele é roubar a nossa fé, porque é através dela que nós podemos resistir a tudo isso. Então ele fala para Deus: com permissão de Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema. Contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em meu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó é provado mesmo após perder todos os bens, a família, a saúde, mas ele não amaldiçoa Deus.
Certa passagem mostra que a sua própria esposa, ela olha para Jó naquela situação, seus tumores espalhados pelo corpo. E Jó ali a ponto de morrer, a ponto de não suportar aquilo tudo. E ela fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mantenha a sua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ali Jó fala: mulher, estás louca. Você estás louca. Como eu posso amaldiçoar o meu Deus? E ele persevera na sua fé. E em meio a tudo isso, Jó recebe a visita de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que têm o intuito de confiá-lo e, com a presença deles ali, de certa forma, confortar a situação em que Jó vivia, trazer algum tipo de conforto. Mas eles ficam tão chocados que eles se mantêm em silêncio diante do que eles veem na vida de Jó. E o texto diz que eles acabam relacionando o sofrimento de Jó ao pecado. E acima de toda essa situação, Jó persevera, dedicado, ele continua agradecido a Deus por tudo. E logo depois ele recebe então a visita de Eliú, que diz a Jó para se humilhar, submisso a Deus, mesmo perante as dificuldades, para purificar a sua vida. E em seguida, Jó questiona o próprio Deus com isso. E ele aprende várias lições. Só que ele reconhece o cuidado, ele reconhece a autoridade do Senhor na vida dele. E ele se arrepende. E ele ora pelos amigos que os tinha visitado. O Senhor honra a obediência de Jó e restaura a saúde dele, a felicidade, a prosperidade. E a palavra diz: deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então, quando você se arrepende, quando você se submete aos caminhos do Senhor, o Senhor, Ele coloca você em lugares altos. Ele é o único que é capaz de te dar em dobro aquilo que você acha que perdeu. Aquilo que você acha que você conquistou por mérito, porque você era digno daquilo. Praticar a palavra de Deus no mundo moderno, no mundo de hoje, é um dos grandes desafios que nós enfrentamos, que o cristão enfrenta. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 106, no versículo 3, que são bem-aventurados os que guardam a retidão e o pratica a justiça em todo o tempo. No Salmo 34, 14, somos também lembrados deste mesmo princípio. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 26, ele ainda acrescenta: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E no verso 5 do Salmo 125, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo aos malfeitores, e haja paz em Israel. Uma firme e inabalável fé, como diz o texto, é confiar na soberania de Deus. Enquanto no verso 4, o Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm
coração íntegro. O verso 5 é um contraste. O salmista, ele não pede para Deus para que ele seja protegido do mal, mas ele prediz o destino daqueles que seguem pelo caminho errado. E ele fala assim: o Senhor é um Deus bom e que gosta de recompensar aos que têm um coração dedicado a Ele. E como Pai, Ele espera a obediência dos seus filhos. Precisamos, porém, lembrar também que o Senhor é justo. A Bíblia está cheia de passagens que confirmam que, para aqueles que se desviarem e não forem obedientes, haverá julgamento, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 12. E se nós procurarmos o significado da palavra justo, nós encontramos conforme a justiça, a razão e ao direito, reto, imparcial, íntegro, exato, preciso, legítimo, que tem fundamento ou fundado. Eu me fiz essa pergunta e eu vou fazer a vocês. Onde você se encontra fundado hoje? Qual o alicerce que te mantém firme? Apenas Deus tem esses atributos completos na sua essência, pois é o Criador de tudo. Muitas autoridades como juízes, isso nós podemos ver hoje no nosso quadro político. Muitas autoridades como os juízes são comprados, subornados, todos os dias pelo mundo, mas o verdadeiro justo, o juiz, Jesus Cristo, nunca poderá ser manipulado. Ele vai julgar. Se você é salvo, esteja certo que está livre do inferno, mas não do julgamento. Ele vai recompensar a cada um pelo que fez, conforme Eclesiastes 12, no versículo 14. E Deus trará julgamento tudo que está escondido, seja bom, seja mal. O Salmo 125, ele fala: confie na palavra, confie em sua proteção, confie em sua justiça, onde o temor e desviando do mal, confie em sua soberania e viva como o salmista, alegre em saber que existe um Deus que guarda o seu povo em segurança para sempre. Este salmo, ele é para você hoje. Saber em quem confiar, ou se perguntar em quem confiar. Na sua empresa? No seu trabalho? No seu dinheiro? Dinheiro que você tem a ponto de ter ele aplicado em alguma coisa, em algum investimento? Ou você acaba abrindo mão de muitas coisas, de pensar no futuro porque você se acha jovem? Você é jovem. Eu sou jovem, então não preciso me preocupar agora. Tenho muita vida pela frente. Eu posso conquistar muita coisa ainda. Ou na resposta certa, que seria o Senhor. Se você olhar a Deus em busca da segurança que Ele pode te proporcionar, nunca será frustrado. Ele conhece o futuro, Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você. Antes mesmo de que você tenha consciência
de sua necessidade. Mesmo que você perca tudo repentinamente, Ele o ajudará a saldar seus compromissos e salvar a sua família. O Salmo não diz que o monte não será açoitado pelas inclemências do clima. Diz que não será abalado. Portanto, não se desespere. Os seus olhos estão em Jesus, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, fica firme para sempre. Como eu havia dito, do arrependimento, do medo que Davi sentiu e do arrependimento que ele teve, em 2 Samuel, no capítulo 24. Certo dia, o rei Davi ordenou a Joabe, o comandante de seu exército, para que este contasse o povo de Israel. E ele queria saber se poderia se sentir seguro e tranquilo com o número de soldados à disposição do seu exército. E dessa forma, Davi demonstrou falta de confiança na providência do Senhor e para livrar Israel de seus inimigos. Depois da contagem do povo, o coração de Davi doeu, e ele confessou o seu pecado, pedindo que o Senhor traspassasse a sua iniquidade. Pela manhã veio a palavra do Senhor ao profeta Gate, o qual foi enviado pelo Senhor a Davi, com 3 opções de juízo sobre o povo de Israel e sobre a sua vida. A primeira delas seria 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses de perseguição dos inimigos, 3 dias de peste sobre todo o povo de Israel. E diante dessas opções, Davi disse: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. A partir daquele dia veio a praga sobre o povo de Israel e Judá, e caíram 70.000 homens, desde Dan até Berseba. Com a morte deste número tão elevado de homens, o exército de Davi se enfraqueceu, e ele entendeu com mais clareza que devia ter confiado no Senhor desde o princípio. Quando o anjo do Senhor estendia sua mão contra Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo estava junto à eira de Aruna, o jebuseu. Naquele mesmo dia o profeta Gate veio a Davi e disse-lhe: sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Aruna, o jebuseu. E Davi subiu. A eira de Aruna, que ficava localizada sobre o Monte Sião, uma planície muito grande, onde era colocado, onde era utilizado aquele lugar para secar, debulhar e preparar os grãos de trigo, que aonde foi construído, foi edificado o templo de Salomão. Então Davi vai até o jebuseu. E conforme a palavra do Senhor, e olhou Araúna, ao rei que vinha, e foi ao seu encontro, inclinando-se diante dele, com o rosto em terra, e perguntando: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Davi respondeu dizendo que queria comprar a sua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cessasse aquele castigo de sobre o povo. Então Araúna respondeu ao rei dizendo: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou
a eira e os bois por 50 siclos de prata. A experiência de Davi é a mesma vivida por toda a humanidade. O homem é levado naturalmente a confiar nos seus recursos e tendo a tendência de se apegar àquilo que tem à sua disposição. E ao agir assim, ele despreza o Senhor e deixa de confiar no seu amor e na sua providência e na sua proteção. E a partir desta predisposição de viver independente da presença de Deus, essa coisa de tentar, de insistir, mesmo sabendo que não funciona, mesmo sabendo que mesmo sabendo que nós não vamos conseguir, muitas das vezes nós insistimos nesse erro de acreditar que podemos resolver determinado tipo de coisa. Toda sorte de pecados são cometidas, trazendo para o homem o juízo em forma de fome, sede espiritual, perseguições por parte do inimigo, além de enfermidades, angústias, falta de paz e morte. Tudo que nós podemos conseguir ou podemos conquistar longe da presença de Deus é aquilo que é vazio, aquilo que não tem sentido, aquilo que o próprio texto diz que vai nos trazer morte, aquilo que vai nos trazer desespero, aquilo que nos vai fazer cair. E nessa noite eu queria que você refletisse sobre tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Queria chamar o pessoal do louvor. Pode subir aqui. Eu queria que neste momento aí, no seu lugar, você se colocasse na presença de Deus e que você se colocasse diante dele, que você se submeta a ele. Se você se enquadrou, se você se viu aqui em alguma dessas situações. A palavra diz que Deus foi misericordioso com Davi porque ele se arrependeu. E da mesma forma que foi com Davi, foi com Jó e com tantos outros. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele não resiste a um coração contrito, um coração arrependido. Eu queria orar junto com vocês nesta noite. Eu não sei se todos sabem, mas eu tô há um pouco mais de um mês. Eu me desliguei da empresa que era minha e para retornar ao mercado de trabalho. E nesse um pouco mais de um mês
eu tenho vivido pela fé, única e exclusivamente pela fé. E eu tenho vivido de maneira sobrenatural. Que se eu for procurar entender aquilo que eu estou vivendo, eu vou apenas perder meu tempo. Porque muita gente ficou preocupada. Muita gente se preocupou de quando eu saí da empresa. E muita gente falou para mim assim: e agora? Eu falei: agora eu vou esperar. Mas você vai esperar quanto tempo? E aí eu falei: eu não sei. Não cabe a mim isso. Eu falei: eu não sei. E aí uma série de perguntas, uma série de questionamentos. E como é que você vai fazer? Você tem família, você tem filha, você tem uma casa para sustentar, você tem conta para pagar. Eu falei: eu não sei. Mas a única coisa que eu tinha certeza era que eu tinha um Deus em que eu podia confiar. E eu falei que eu ia viver única e exclusivamente da minha fé. Eu quero dizer para vocês que eu me peguei algumas vezes tentando entender a situação e algumas vezes, de certa forma, perguntando para Deus, não questionando, perguntando para Deus: Senhor, quando isso vai ter fim? E na última ceia, eu tava ali atrás. E eu fui ministrado no momento do cálice. O Senhor disse bem claro para mim, no meu coração. Ele disse: a minha presença que te sustenta, que te mantém firme, e a minha palavra é que te alimenta. Queridos, vai fazer 2 meses que eu estou sem emprego. Mas nesse ambiente de fé que eu tenho vivido, as minhas contas, elas estão pagas. A minha despensa, ela está cheia. A minha paz, eu não tenho como descrever para vocês, não tenho como medir, porque quando eu tentava resolver do meu jeito, eu tinha medo, eu sentia medo, e agora eu não sinto mais medo, porque eu confio naquele que está acima de toda a situação. Eu confio naquele que é maior do que aquilo que eu estou vivendo. Então não cabe a mim. A minha esposa chegou essa semana e ela abriu o armário e estava cheio. Ela falou assim: nossa, esse armário ele não era cheio nem quando você trabalhava. Há muito tempo que... Ela disse: há muito tempo que a gente não sabia o que era fazer uma compra. Mas quando eu me submeti e eu me coloquei debaixo da proteção daquele que pode me guardar,
daquele que pode me sustentar, daquele que pode me alimentar. Eu não preciso mais de nada. Claro, eu preciso de um emprego, mas eu falei para ele: Senhor, o que eu quero além do emprego é que eu possa, além de trabalhar, estar na tua casa, além de cumprir com as minhas obrigações, eu possa estar na tua presença. Eu quero um horário de trabalho que me permita estar na tua casa, buscando a tua face, aprendendo a tua palavra. É o que eu quero. E eu creio que a porta deste lugar ela já foi aberta. Agora cabe a Ele o tempo em que Ele vai me colocar lá. E quando eu chegar nesse lugar eu posso fazer a diferença através da minha fé, através da minha crença, que eu não apenas entre ali para cumprir um horário ou para executar algum tipo de serviço ou para satisfazer a necessidade daquela empresa, mas que eu possa entrar ali e quando eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar ele seja edificado, aquele lugar ele prospere com a minha presença lá. Porque eu creio que quando eu chegar lá, aquele lugar ele vai ser transformado, não por mim, mas pelo que eu vou levar comigo. Porque quando eu colocar o meu pé lá, eu vou consagrar aquele lugar ao Senhor. E eu creio, eu tenho a certeza que haverá mudança. Porque se o seu propósito ele tiver enquadrado só na sua pessoa, não há transformação. Mas se através da sua necessidade você pede para o Senhor que conforme Ele supra tudo aquilo que você está passando, e você coloca diante de Deus que a mudança que vai acontecer na sua vida, ela vai abençoar pessoas, ela vai edificar pessoas, ela vai fazer que os lugares onde você está seja transformado. É isso que importa. É isso que importa. E quando eu declarei isso para Deus, eu falei: Senhor, eu quero estar na tua presença. O lugar onde eu vou trabalhar não é tão importante do que estar aqui, do que eu estar aqui na quarta-feira, do que eu estar aqui no sábado, do que eu estar aqui no domingo, do que eu estar aqui na consagração. Isso é o que importa. E eu creio, eu tenho fé, essa fé que eu acabei de falar, de que o Senhor Ele vai suprir a minha necessidade, mas o tempo é dele. E enquanto não chegar esse tempo, nenhum mal vai chegar na minha tenda, nenhuma dificuldade vai me abalar, nada vai me atingir, porque as pessoas chegam em mim e ficam me fazendo um monte de perguntas, e eu falo: eu não sei. Como você não sabe? Eu falei: não depende de mim. E aí eu falo para elas assim: isso é viver pela fé. Eu fui questionado sobre se e aí? Quem que vai pagar as suas contas? O pastor da sua igreja vai pagar as suas contas? Porque você vive lá, né? Você está lá quase todo dia. E aí eu olhei bem e eu falei assim, eu pensei comigo. Eu não falei porque quando você fala com uma pessoa que não conhece a verdade, com uma pessoa que não tem conhecimento,
daquilo que o céu pode fazer na sua vida. Eu falei, não vai adiantar. E assim como eu me submeti, assim como eu me coloquei nessa condição, eu queria que você refletisse sobre tudo isso. Eu queria que você se juntasse comigo, que se colocasse nesse mesmo lugar. Eu queria que você subisse comigo no monte. Monte esse onde até hoje habita a presença do Senhor. Muitas pessoas vão até Israel e chegam ali, e nesse monte, no Monte Sião, o túmulo de Davi está localizado lá. E as pessoas vão e dão depoimentos que podem sentir a presença, elas sentem a presença do Senhor naquele lugar. Eu queria que você se colocasse de pé. E que você orasse junto comigo. Senhor, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem proporcionado, Pai, na minha vida. Senhor, eu louvo a Ti, Pai, por esse período que eu estou vivendo, onde eu tenho colocado a minha casa, a minha vida, a vida da minha família, Pai, nas Tuas mãos. E nada tem me faltado. O Senhor tem suprido a minha necessidade em tudo. É o carro que não falta gasolina. É a conta que é paga. É a conta que quando tá próxima de vencer, o Senhor prepara alguém para abençoar a minha vida. E da forma que o Senhor tem me abençoado, eu quero que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Eu quero que o Senhor derrame sobre eles a mesma paz que eu tenho sentido. A mesma paz, essa que quando eu me deito, eu não tenho dificuldade para pegar no sono. E eu durmo tranquilo, porque é o Senhor que me guarda. Que nós possamos nos submeter à Tua vontade. Que nós possamos, Senhor, buscar a Tua presença, Pai, acima de tudo. Que o foco, Pai, nas nossas vidas seja a Tua presença. Que através da Tua presença, vidas sejam alcançadas, vidas sejam impactadas. Senhor, coloca pessoas diante de nós que necessitem, Pai, de ouvir da Tua palavra. Porque a única forma, Senhor, de nós nos encher da Tua presença, Pai, é nos esvaziarmos dela. Senhor, coloca diante de nós pessoas para que nós possamos nos esvaziar daquilo que o Senhor tem nos enchido com o Teu ensinamento, Pai, com a Tua palavra. Pai, que as oportunidades não faltam e que o Teu Espírito Santo, Pai, nos torne, Senhor, sensíveis, Pai. Que através de um toque, que através de uma conversa, pessoas possam conhecer a Ti. Como outro dia eu fui surpreendido numa conversa de WhatsApp. Eu fiquei surpreso, eu falei bom dia para a pessoa, como vai?
E ela me respondeu: você é cristão? Eu falei sim. Por quê? Ela falou: porque se percebe. Eu fiquei me perguntando, eu falei: Senhor, como é que alguém pode perceber que uma pessoa tem a tua presença através de uma mensagem de texto? Mas a presença de Deus, ela faz situações que parecem ser impossíveis. A presença do Senhor, ela torna possível. Eu conversei por algum tempo com aquela pessoa ali na mensagem, e ela falou assim: Deus te abençoe, obrigado, porque eu estava preocupado, e depois dessa conversa eu estou tranquilo, eu estou em paz. Que a paz possa fluir, Pai, das nossas vidas como uma onda, que ela possa alcançar pessoas, a verdadeira paz, e que diante das dificuldades nós possamos olhar para o alto, para o monte, que é de onde vem o socorro, que nós não fiquemos focados nos nossos problemas aqui embaixo, mas que para resolvê-los nós olhamos para o alto. Se consagre ao Senhor nessa noite. Peça perdão. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Rompendo em fé, com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, queridos. Aplauda o Senhor.